Olá, bem-vindos ao Livros com Fé, o nosso programa que todas as semanas aqui na Ângelos TV procura levar até si o que de melhor o mundo editorial vai publicando sobre espiritualidade e sobre fé. E como de costume, temos sempre um convidado no nosso programa que nos vem falar de algum tema, de alguma atualidade, de algum evento ou até mesmo de alguma iniciativa ligada a Paulos. Este programa vamos ter connosco Cláudia Sebastião, jornalista da revista Família Cristã e também responsável pelo site da Família Cristã. Ela vai nos dar a conhecer este site, como é que ele está constituído, como é que está estruturado, mas também vai nos falar dos desafios que o mundo digital coloca à fé. Não vai querer perder certamente esta entrevista com a Cláudia Sebastião aqui no nosso programa Livros com Fé na Ângelos TV. Mas temos ainda novidades editoriais para lhe apresentar e por isso vai querer ficar connosco. Até já! Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. Como tinha prometido no início do programa, temos connosco hoje Cláudia Sebastião, jornalista da revista Família Cristã e também responsável pelo site da Família Cristã, que desde já convido a ir consultar. É muito simples, familiacrista.com, e ali vai encontrar tudo aquilo de que vamos falar neste momento. Cláudia, muito bem-vinda e é uma alegria ter-te connosco neste nosso programa para falar da Família Cristã a nível digital, não é? Porque a Família Cristã, a nível de papel, certamente muitas famílias já a conhecem. Digital, se calhar até mais famílias acabam por conhecer a revista online. Isto é, não se trata tanto de uma revista online, mas trata-se de um site que tem vários conteúdos da Família Cristã. É assim? É assim, nós no site da Família Cristã, portanto na página da Família Cristã Revista, temos alguns conteúdos que são da revista em papel, não colocamos na íntegra, até porque os nossos assinantes também têm a revista em papel de forma exclusiva, não é? Mas depois tratamos outros temas que na revista não temos espaço ou que são complementares ao que fazemos na revista em papel. Temos, por exemplo, a parte multimédia, temos os vídeos, os sons, algumas entrevistas aproveitamos o áudio e temos a entrevista na íntegra, enquanto às vezes não usamos porque no formato tudo. de papel é impossível tantas páginas, dedicar tantas páginas, não é? Tem um número limite de páginas que possa ser utilizado para a entrevista. E aí no site podemos ter alguém que queira ouvir a entrevista toda ou outra parte que não está na revista em papel, por exemplo, pode tê-la no site. E temos outros conteúdos que são exclusivos do site. Eu estava a falar da parte multimédia, por exemplo, temos as fotogalerias também, que temos uma área específica do site com fotografias e com fotogalerias segundo alguns temas. Portanto, acaba por ser complementar ao que é feito na revista em papel, mas que segue mais à atualidade também. Portanto, tem uma atualização diária, semanal? Sim, vai tendo. Nós temos as rubricas, temos internacional, temos educação, família, sociedade, lazer e temos depois também uma parte de o que nós chamamos vida cristã, que são áreas que não são notícias, não são conteúdos informativos jornalísticos, mas informativos formativos. Que temos essa parte também. E depois temos a parte de opinião também. E todas as semanas, por exemplo, temos uma pessoa que está responsável pela opinião no site e vamos tentando ter diariamente, ou conforme nos é possível, tendo os conteúdos atualizados. E há coisas que estão no site e que não estão no papel, porque não é possível fisicamente ter toda a informação no site, e também porque são coisas mais atuais, não é? Portanto, há uma complementariedade entre a revista papel e o site da Família Cristã enquanto tal. Sim. Estes opinionistas são vários e quem são? Sim, nós temos vários. Temos alguns que são os das revistas, portanto, o diretor da revista Família Cristã. Temos depois Francisco Sarsfield Cabral, que é jornalista. Temos o economista João César das Neves. Temos também os nossos jornalistas, portanto, a Rita Bruno, o Ricardo Perna, eu própria. Temos o padre José Carlos Nunes, o padre Francisco Rebelo, sim, o diretor da revista Família Cristã. E o padre José André? O padre José André. E temos também
Ocasionalmente, quando há alguns temas mais específicos, convidamos algumas pessoas. Normalmente esses são os que escrevem para a revista Família Cristã. Tivemos, por exemplo, o presidente da Associação dos Cuidados Paliativos. Temos também a jornalista Paula Magalhães, jornalista na TVI, que também já escreveu para nós. A Isabel Stilwell, também, jornalista e escritora. E vamos tendo semanalmente opiniões que tentamos que sejam da atualidade, de coisas que estejam a acontecer nesse momento e que mexam com a sociedade e com os cristãos também, obviamente, claro. sendo Família Então, Cristã. e como é que temos a estrutura do site atualmente da Família Cristã? O que é que aparece logo em primeiro lugar quando clicamos familiacrista.com? Bom, logo na parte inicial temos os destaques. Nós chamamos os banners, são os grandes temas que tratamos no site e que vão mudando consoante a atualidade. Nós tentamos dar prioridade aos temas relacionados com a família e, portanto, nestes últimos tempos temos tido, sobretudo, destaque para essas questões, como o referencial que já saiu de educação para a saúde, que mexe com as questões do aborto e da abstinência, como é que isso ficou, depois de tanta polémica, como é que isso ficou na prática, é um dos nossos destaques. E também o Fátima Pur, que foi feito pela apresentadora da televisão, Fátima Lopes, era outro dos destaques, também os incêndios. E esses destaques vão mudando consoante a atualidade, vamos tentando dar alguma atualidade. Também já tivemos sobre o dia de aulas ao ar livre, se é possível, não é possível dar aulas ao ar livre, como é que isso se faz. Esses destaques vão mudando. E depois temos alguns outros destaques que são notícias que, não sendo tão importantes ou às quais não destacamos tanto, mas que também são importantes, que surgem logo a seguir, e depois todas as outras notícias de igreja, portanto as relacionadas com a igreja, a sociedade, educação, família, internacional, que vão surgindo depois. Além disso, logo na página inicial temos a opinião, portanto aparecem logo as fotografias com os títulos de cada uma das opiniões. E na parte final, em baixo, se formos descendo na página, temos também a parte multimédia. Em cima, logo nos cabeçalhos, tem os acessos fáceis para tudo, inclusive para a vida cristã, de que eu falava de formação também cristã. Este site está a fazer praticamente, ou já fez um ano, não é, que foi inaugurado precisamente em 2016, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Há estatísticas, há dados que são interessantes sobre qual é o tipo de notícias ou de artigo que os leitores mais procuram no site da Família Cristã? Dos dados que recolhi, sobretudo as pessoas procuram coisas relacionadas com a família. Há alguns artigos que são especialmente apelativos e há algumas coisas que, curiosamente, são as coisas que também temos e que são só nossas, digamos assim, ou seja, que são coisas exclusivos da Família Cristã e do site. Houve, por exemplo, uma das notícias que foi das mais vistas, dizia respeito a um fragmento que foi encontrado depois da queda das Torres Gêmeas, uma Bíblia que se fundiu numa parte de metal. Isso foi uma notícia que o Ricardo Perna fez, que encontrou um vídeo com essa notícia e fez essa notícia, foi uma das mais vistas neste 1 ano e meio, sensivelmente. A par disso temos as notícias sobre o Papa em Montreal, se ia de Papa Móvel, se não ia de Papa Móvel, isto ainda antes de Papa Francisco vir cá. Portanto, há uma série de notícias, como rezar em família com as crianças, por exemplo, que foi uma coisa que teve também muita procura, e são temas que as pessoas se interessam e que partilham, porque isto é outra das questões do site, não é? Cada vez mais as pessoas veem as notícias através das redes sociais, não vão aos sites de notícias, como não se sentam em frente à televisão a ver um telejornal do início ao fim. E, portanto, nós trabalhamos muito o site em cooperação, em colaboração com as redes sociais e com o Facebook da Família Cristã. E através disso as notícias acabam por chegar a muito mais pessoas. Porque umas vão passando para as outras. Vão partilhando. E agora, recentemente, um dado curioso é que, recentemente, uma senhora mandou-nos uma mensagem e ela vivia na Índia e, portanto, em criança, lembrava-se dos pais assinarem, portanto, enviavam-lhe daqui a revista Família Cristã em papel e reencontrou a revista Família Cristã digital, o nosso site, digamos assim,
e estava muito entusiasmada porque tinha redescoberto a família cristã. Isso é interessante poder chegar a mais pessoas e a outras pessoas que se calhar perderam o rastro à revista. E até pensavam que a revista teria terminado ou acabado ou já não existia enquanto tal, e assim descobrem-na no site e nesta versão online. Sim, portanto, a revista impressa não está totalmente colocada no site, não é? Há aqui complementariedade de artigos e de conteúdos. Sim, sim. Há muita diferença do que escreves tanto para o site como para a revista. Há muita diferença no tipo de artigos e no tipo de escrita jornalística que acabas por ter entre um meio e outro meio? É diferente porque, embora se pense que na internet se pode fazer textos maiores porque tem espaço, as pessoas não vão ler textos grandes, como não veem vídeos grandes, como não ouvem entrevistas com muito tempo. As pessoas estão ao computador e é uma coisa rápida. Portanto, as informações têm que ser mais imediatas, mais curtas, mais diretas, e é isso, sobretudo, que tem acontecido. Em relação aos conteúdos, nós tratamos basicamente os mesmos. Quer dizer, quando digo os mesmos, não é exatamente os mesmos, mas os mesmos temas gerais. E, sobretudo, é isso. A família, sobretudo, a educação, são assim os temas mais... Religião também, claro, obviamente, não é? Igreja, mas são os temas que mais são seguidos, digamos assim. Também porque fui procurar os dados, grande parte das pessoas que nos seguem e que nos veem são mulheres, portanto, uma grande maioria são mulheres e entre 35 e 44 anos. Portanto, há aqui uma faixa etária jovem e, sobretudo, mulheres. Portanto, tudo que são questões ligadas à maternidade, à conciliação trabalho-família, à educação dos filhos, são questões que elas procuram e que lhes diz muito a elas. Eu digo mais a elas porque são sobretudo as mulheres que nos... Isso é muito interessante, porque eu lembro-me que da revista Família Cristã, eu fui diretor durante 9 anos da revista Família Cristã, e muito dos feedbacks que nos chegavam tinham a ver que alguns dos artigos que lá se encontravam, mais aqueles formativos do que informativos, eram muito úteis e utilizados, alguns até nas catequeses. Portanto, catequistas que utilizavam alguns dos nossos artigos para as catequeses. Outras vezes diziam-nos que muitos dos artigos acabavam por servir também para os CPM, para os cursos de preparação para o matrimónio enquanto tal. Tens algum feedback da utilidade de algum material que nós coloquemos no site da Família Cristã, também para ser utilizado em alguma outra atividade pastoral enquanto tal? Nesse aspecto, não. O feedback que tenho é mais em relação às famílias. Às famílias. Por exemplo, esse de como rezar com as crianças, quando levá-las à missa, se é logo desde bebês, se é quando elas já se conseguem comportar, entre aspas, como adultos e ficarem sossegadinhas e quietinhas. Isso sim, tivemos alguns feedbacks de pessoas a dizerem-nos que interessante, se calhar nunca tinha pensado que podia levá-las de tão pequeninas, pronto. Isso sim, alguns feedbacks. Também algumas questões mais nessa parte mais formativa, as pessoas não dão tanto feedback. O feedback é através do gosto. Às vezes mandam-nos mensagens, mas muitas vezes é através do gosto. E, por exemplo, uma das coisas recentes e que foi muito partilhada foi um texto que foi feito sobre o que é a solenidade do corpo e sangue de Deus, que é, que é um feriado. Mas o que é essa solenidade para os cristãos? Houve interesse e curiosidade para aprofundar. E foi muito partilhado. Portanto, o que quer dizer que as pessoas também querem saber o que querem saber. E às tantas parece que já sabem, mas quando aparece algo que lhes explique mesmo... suscita mais interesse. Sim. Interessante. As redes sociais e os sites têm a oportunidade, muitas das vezes, de serem colocados comentários. Costumamos receber comentários em relação aos artigos, em relação às opiniões, ou simplesmente não se diz nada? Muitas vezes não se diz nada. O que quer dizer que as coisas estão bem, porque regra geral diz alguma coisa quando as coisas estão mal. Muitas vezes não se diz nada, às vezes as pessoas deixam um ou outro comentário, mas deixam os comentários em relação ao conteúdo e não propriamente à forma como nós trabalhamos as coisas. Estou-me a lembrar agora de uma notícia também que fizemos sobre a fadista Cuca Roseta, que cantou no próprio casamento. E fizemos uma notícia com isso, com o vídeo, e as pessoas gostaram muito e escreveram: tão bonito, que momento tão bonito. Portanto, as pessoas vão comentando aquilo que
o conteúdo propriamente dito e não a forma. Às vezes o que acontece é, noutros grupos de Facebook, estou a falar mais das redes sociais, não é? Noutros grupos de Facebook depois geram-se alguns comentários e discussões até. Estou-me a lembrar de um trabalho que fizemos para a revista em papel e que depois foi publicado também na internet, excertos e de outra forma. Sobre o aborto, por exemplo, ou sobre a educação sexual, que isso gerou grande discussão em alguns grupos. Porque uma das coisas que eu acho que é importante salientar é que, lá está, como há essa complementariedade entre o que é feito na revista em papel e o que é feito no site, nós podemos apresentar no site conteúdos da revista em papel, mas de forma diferente. E isso temos-lo feito. Por exemplo, nesse do aborto, apresentámos de uma forma diferente os conteúdos. E que ajudam a explicitar, ajudam a ir dar mais razões das motivações e, ao mesmo tempo, ajudam a compreender melhor e a situar melhor, se calhar, de uma forma até mais atual, coisa que o artigo na revista acaba por, muitas das vezes, não ter a possibilidade do que acontece na última da hora. Sim, e também adaptar ao meio, não é? Porque a internet é diferente da revista em papel. Portanto, claro, enquanto na revista em papel aquilo tem que ser um texto todo junto, com as várias posições, na internet pode-se fazer de outra maneira. Não precisa ser um texto tão grande, pode ser mais pequeno, pode ser subdividido em áreas. E acabámos por fazer isso com o testemunho de uma jovem que tinha feito um aborto, por exemplo, isolado. Não tinha feito 2 neste caso. Mas, portanto, podemos apresentar de uma forma diferente, adaptando ao meio, e acho que isso é importante. E quem lê o site da Família Cristã são mais portugueses, mais estrangeiros? Temos essa noção? Sim, sobretudo à volta de 70% são portugueses, logo seguido do Brasil, mas há de muitas nacionalidades, ou melhor, os acessos vêm de muitas nacionalidades, podem ser imigrantes portugueses, não sabemos, mas Estados Unidos, França, Reino Unido, Suíça, Espanha, Angola, Itália, Alemanha, portanto assim interessante, um leque bem variado de muitos países. Mas sobretudo portugueses e depois Brasil. Pronto, e depois Brasil, também pela língua, também temos essa proximidade. Também temos feito algumas coisas, às vezes, com pessoas do Brasil. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma reportagem que fizemos, uma entrevista que fiz a uma atleta paralímpica brasileira, que ela tinha... Entre a escolha se ela estava grávida e descobriu que estava grávida e ao mesmo tempo que descobriu que tinha uma doença grave. E ela decidiu, portanto, ou ficava paraplégica ou tinha o bebê. E ela decidiu que ia ter o bebê e ficou, de facto, paraplégica. Portanto, é uma atleta paralímpica e a história dela era forte. E, portanto, acabei por entrevistá-la durante os Jogos Paralímpicos pelas redes sociais, através do Facebook, consegui falar com ela diretamente e pronto, há coisas também do Brasil que acabam por... que nos chegam, uma realidade também que é... Obviamente, e que está muito próxima de nós. Sim, muito próxima, sim. Para terminar, é possível subscrever uma newsletter sobre a família cristã. O que é preciso fazer e o que é que essa newsletter traz? Sim, essa newsletter é muito fácil, é ir ao site da Família Cristã e ela há uma parte logo a seguir aos destaques iniciais que basta escrever lá o e-mail, o nome e o e-mail e fica inscrito na nossa newsletter. A newsletter, atualmente estamos a fazer uma vez por mês e tem os conteúdos, tem a primeira página da revista, portanto recebe a newsletter ao mesmo tempo ou antes de receberem as revistas em papel. Não recebe a revista em papel nem os conteúdos todos, portanto tem uma pequena amostra do que é que tem a revista, depois se quiser pode comprá-la nas livrarias ou tornar-se assinante. E depois tem os destaques os exclusivos da nossa página de internet, portanto os sons ou as notícias que fazemos exclusivamente para o site e que não estão no outro lado e que não encontra na revista em papel. Portanto, é isso que é possível ter em primeira mão quando se assina a newsletter e conseguir ir estando a par e atualizado com aquilo que vamos fazendo no nosso site. Muito bem. Cláudia, muitíssimo obrigado pela tua presença, continuação de bom gosto. Trabalho nesse mundo digital que é tão importante e cada vez mais atual. E para si, querido telespectador, desejo que possa continuar connosco e se ficou curioso, vá ao site da Família Cristã, navegue por esse site, veja as coisas que lhe vão interessar a si e certamente a toda a sua família. Connosco continue porque temos mais novidades para lhe apresentar. Até já! E chegou o momento para vos apresentar algumas sugestões de leitura. Começaria por uma carta pastoral que os bispos dos Estados Unidos publicaram e que a Lucerna, a editora Lucerna, traz até nós, que se chama Cria em mim um coração puro,
uma resposta pastoral à pornografia. De facto, um tema muito atual, sobretudo quando vemos que há tanta facilidade, sobretudo no mundo digital, de aceder a conteúdos que não são nada recomendáveis, não só para os jovens, mas para qualquer idade. Então, os bispos dos Estados Unidos lançam esta carta pastoral e que nos vem falar, de facto, deste fenómeno, o que é que acontece com este fenómeno, mas, ao mesmo tempo, alertar para os perigos, clarificar sobre o pecado da pornografia, que muitas das vezes não se tem essa consciência, um olhar mais atento aos efeitos que a pornografia pode fazer na vida das crianças e na vida dos adolescentes e, por isso, um livro que recomendo vivamente para pais, mas também para catequistas, para agentes da pastoral, para que possam falar e abordar este tema com a mesma seriedade com que os bispos americanos escreveram esta carta pastoral. Depois, gostava de vos apresentar uma série de livros de uma coleção da Paulus Editora que se chama Teologia Portuguesa. São vários teólogos que publicam connosco vários temas ligados à teologia e de uma produção a partir das suas teses de doutoramento ou até mesmo trabalhos de pesquisa e de investigação na área da teologia. O primeiro volume chama-se Concidadãos dos Santos e Membros da Família de Deus, um estudo histórico e teológico sobre a santidade da Igreja. É do padre Miguel de Sales Amaral. Ele é professor de Eclesiologia e, nesta obra, acaba por analisar de uma forma profunda, rigorosa, a santidade da Igreja e a santidade na Igreja também. São dois aspectos complementares, distintos entre si, complementares, mas que nos ajuda a perceber também qual é a vocação da Igreja e, ao mesmo tempo, qual é a vocação dos filhos de Deus, dos filhos da Igreja. Outra obra de grande atualidade, Doutrina Social da Igreja, Introdução à Ética Social, de Domingos Lourenço Vieira. Também neste livro é-nos oferecido um precioso contributo para a compreensão da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é essa que acaba por dar indicações muito concretas sobre a vida do cristão na sociedade, a partir da questão do mercado, o que é o mercado, mas também a defesa da vida enquanto tal, o mundo do trabalho e tantos outros temas ligados à doutrina social da Igreja. Outro livro muito interessante e muito valioso chama-se Ressuscitarão os Mortos, Horizontes da Escatologia Cristã, de Manuel Alberto Pereira de Matos, sacerdote da Diocese da Guarda. A escatologia dentro da teologia fala-nos da vida do além, fala-nos sobretudo para onde estamos destinados. A vida termina biologicamente, mas não termina espiritualmente. O que é que vamos encontrar depois? O que é que Jesus nos prometeu quando nos fala do reino dos céus? Então, uma obra também fundamental sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição da carne, como nós professamos no credo quando o rezamos em cada Eucaristia dominical. Uma outra bela obra de Teresa Messias, professora da Universidade Católica, O Desejo e a sua transformação no seguimento de Jesus, uma leitura dos escritos de Sebastian Moore. Uma obra muito específica que aborda o tema do desejo e como o desejo, quando em contacto com Jesus, com a vontade de Jesus, o desejo humano se vai transformando a ponto de desejar o que Jesus desejou. Isso é o que cada um de nós mais deseja. Isto é, sentir o que Jesus sentiu, desejar o que Jesus desejou, viver como Jesus viveu. Então, o desejo e a sua transformação no seguimento de Jesus é uma leitura dos escritos de um dominicano, um monge dominicano muito conhecido, Sebastian Moore, bastante desconhecido em Portugal, mas por isso ser tão válida esta obra de Teresa Messias. E, por fim, Gente Feliz com Fé, Conversas na Rádio, da Paulinas Editora, de Ângela Roque. Ângela Roque é jornalista da Rádio Renascença e, num dos seus programas, entrevistou várias personalidades da sociedade portuguesa e, neste livro, ela apresenta estas conversas com fé, por exemplo, desde o Kiko Martins, um dos grandes chefes da cozinha portuguesa, até o padre Tolentino Mendonça, grande biblista e poeta também,
cá em Portugal, como o Bispo Pintor, Dom João Marcos, o Padre Tony Neves dos Espiritanos, ou até mesmo o Bento Domingos, Padre Bento Domingos dos dominicanos, assim como vários leigos que foram entrevistados, Rita Coelho, Luís Lobo Xavier, político, Maria Teresa Maia Gonçalves, enfim, tantas pessoas que conversaram sobre a fé com a Ângela Roque na Rádio Renascença, e que estas conversas com fé certamente fazem-nos cruzar também razões da nossa fé com a nossa vida, e encontramos nestas conversas agora apresentadas em livro tantos pontos comuns que nos ajudam a crescer também na fé. Queridos amigos, são estas as sugestões que vos quis apresentar neste programa. Desejo que possais encontrar em alguma destas sugestões uma boa razão para comprardes algum destes livros. Livros com Fé termina por aqui para esta semana, mas na próxima semana prometemos trazer-lhe mais sugestões e mais motivos para nos acompanhar todas as semanas aqui na Ângelos TV. Foi uma alegria e um privilégio estar na sua companhia. Desejo que o mesmo tenha acontecido consigo. Entretanto, fica o convite para nos visitar numa das nossas livrarias, por exemplo, aqui na Paulos Livraria em Fátima, onde pode encontrar não só livros, mas também objetos religiosos e alfaias litúrgicas, ou até mesmo em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, e um convite a visitar o nosso site, que está em permanente atualização, paulos.pt. Pode encontrar não só os nossos produtos, mas também informações sobre os nossos eventos e algumas iniciativas que a Paulos Editora vai tendo. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.